Boa tarde, gente. Estamos aqui hoje com Betânia Fernandes, representando a Comporta Mais, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre a NR1 nas empresas, né? Betânia, conta aqui pra gente. Muitas empresas acreditam que contratar um técnico de segurança ou um médico do trabalho resolve a nova exigência da NR1. Resolve? Resolve uma parte muito importante, mas não resolve tudo. Por quê? Hoje, a atualização da NR1, ela está de uma forma mais ampla e não importa apenas os riscos psicossociais, porque, veja só, os riscos psicossociais, eles analisam a relação trabalhador-empregado, trabalhador-trabalhador, subordinado-chefe. É uma relação, um tipo de relação de trabalho. Mas existem os riscos ergonômicos, físicos, biológicos, químicos. Todos esses riscos existem. E quando a pessoa está trabalhando na empresa, eu posso estar aqui ergonomicamente muito bem posicionada, mas eu posso estar sofrendo um assédio horizontal de um colega de trabalho. Então, o mesmo ser, ele tem, dentro de uma empresa, várias hipóteses de riscos acontecendo no entorno dele. Então, esses profissionais, eles fazem muito bem a parte que compete a eles. E a gente, a parte que compete a gente. Nós somos especialistas nos riscos relacionados ao ambiente de trabalho, com relação patrão, empregado, subordinado, mas também temos na equipe pessoas que entendem das outras NRs, porque elas têm que trabalhar em conjunto. Então, quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente pergunta é: vocês têm um profissional que cuida da saúde da empresa? E quando tem, é maravilhoso. Então, explica aqui para a gente como funciona essa integração na prática, porque muita gente pensa que hoje um profissional da NR1 vai substituir os outros profissionais que já tem na empresa. E não é isso que Não é acontece, né? isso. Isso ninguém veio para substituir, e sim para somar. É a mesma coisa da IA, gente, da inteligência artificial hoje, né? Muita gente hoje tem esse medo da inteligência artificial, Exatamente. né, substituir algumas funções, mas você tem que aprender a usar e hoje é essencial. Então, vamos lá, Betânia, explica para a gente como funciona essa integração na prática. Na prática funciona assim, a gente chega na empresa e a primeira coisa que a gente pergunta é: quem é o profissional de saúde que toma conta dessa área de saúde na empresa? Ele vai dizer: é o pessoal do CISMED, é o médico do trabalho, é o técnico de segurança do trabalho. A gente vai procurar esse profissional, mas a gente vai aplicar primeiro nosso diagnóstico de risco psicossocial, que é o relacionado aos relacionamentos de trabalho. Acabou essa parte do diagnóstico, a gente vai procurar as outras NRs que já existem na empresa e vai falar com os responsáveis por essas NRs. Vocês já têm um instrumento de validação desses riscos? Vocês têm é um instrumento mesmo que valida esse risco da forma que o Ministério exige? Porque, assim, tem muita gente aplicando NR1 em vários lugares. O importante, gente, é que o Ministério exige que seja encontrado o risco, em que setor esse risco está, em qual ambiente esse risco está. E aí eu estou falando de todos os riscos. Eu vou olhar a minha parte, o da NR17 vai olhar a parte dele, o da outra NR vai olhar a parte dele, na mesma empresa, certo? Aí eu vou fazer o meu. Depois que eu fizer o meu, eu vou perguntar para ele: olha, o teu inventário tá desse jeito aqui que o Ministério exige, para a gente juntar tudo e a empresa ficar legalmente ok, porque todo o risco tem que ter a frequência que ele acontece, a abrangência que ele acontece e se ele é baixo, médio, alto ou crítico. E não tem problema nenhum se no diagnóstico der que em todos os setores está tudo crítico. Porque essa é apenas, a parte do diagnóstico é apenas uma parte da NR1. Está entendendo que a NR1 não é só a parte do relacionamento do trabalho, não é só a parte que comporta mais a especialista, a NR1 engloba as outras NRs também. Então, eu não vou trabalhar no lugar do médico do trabalho. Eu vou trabalhar com ele. Eu vou pegar o inventário dele, somar com o meu e a empresa vai ficar toda acobertada.
Porque é como eu estou te dizendo, às vezes a confusão é, a pessoa tem um técnico de segurança do trabalho, esse técnico cuida da ergonomia, cuida das outras NRs, aí diz assim, eu já tenho uma pessoa que faz a NR1. Não, você tem a pessoa que faz a parte técnica de uma parte da NR1, porque a NR1 agora é mais ampla. Ok. Betânia, então explica pra gente qual é o grande diferencial da Comporta Mais. Então, nós somos uma startup de inteligência emocional aplicada à saúde corporativa. Hoje, nosso grande foco é a aplicação da NR1. Que parte da NR1? A parte que gerencia os riscos psicossociais relacionados ao relacionamento de trabalho, certo? Então, nós trabalhamos em conjunto com os outros profissionais que atuam na empresa na segurança do trabalho. Pode ser qualquer profissional. Se ele é o responsável da empresa pela segurança do trabalho, nós vamos trabalhar em conjunto e não substituindo ele. Nós criamos uma metodologia própria para aplicar o inventário de maneira que todos os funcionários seja resguardada o seu anonimato, para ninguém se expor, certo? Nossa metodologia gera o risco pela sua frequência, pela sua abrangência e se ele acontece de maneira baixa, média, forte, alta ou crítica. Depois que a gente apresenta o diagnóstico de riscos, aí nós também apresentamos para a empresa as soluções, porque não adianta você vai para o médico, chega lá, o médico diz, você está com a doença tal, pode ir. E aí o paciente vai para casa, vou fazer o quê? O médico tem que fazer o serviço completo, né? Você está com doença tal, está aqui a receita, está aqui o remédio para comprar. Então, a gente também apresenta para a empresa os programas contínuos, que também é uma obrigação da NR1, também está na lei. Não basta fazer o diagnóstico e descobrir que tem um risco. Tem que descobrir o risco e depois apresentar a solução para o risco. Essa solução, ela tem que ter um calendário. A empresa tem que ter um calendário de ações que comprovam que ela está resolvendo aquele problema de maneira eficaz. E nós usamos metodologias diferenciadas para atuar em cada risco. Então, a empresa pode fazer apenas o diagnóstico dos riscos psicossociais, Betânia? Não. Porque aí ela estaria fazendo só uma parte do diagnóstico. Porque é como eu estou dizendo, não existe só os riscos psicossociais. Vamos lá, os riscos psicossociais é uma coisa, riscos ocupacionais são outra coisa, certo? Então, se ela fizer só os riscos psicossociais, ela está tratando de uma parte do problema, que é onde a Comporta Mais é especialista. Mas e os riscos químicos, biológicos, ergonômicos? Tudo isso é risco. Inclusive, nessa outra parte desses outros riscos, existe um cronograma de aplicação que foi publicado no Diário Oficial, que inclusive orienta como os implementadores devem aplicar esses inventários e fazer essas medições. E lá é bem didático, entendeu? Por exemplo, na minha parte, eu tenho que procurar o risco onde ele acontece no ambiente, em qual setor, de maneira anônima. Os outros riscos, tem que procurar primeiro onde é que está o perigo. Existe perigo, então existe risco. E aí, vamos fazer uma analogia, certo? Uma pessoa, para vocês entenderem o que é risco, porque é importante a gente entender que risco é diferente da doença e do depois do risco. Por exemplo, todo mundo sabe que dirigir alcoolizado está assumindo o risco de causar um dano a si ou a outro, ok? Mas eu posso tomar uns goles de álcool, que no bafômetro já vai me prender, já vai pegar meu carro, mas se eu não for parada por ninguém, pode ser que eu chegue em casa, tudo bem. Pode ser que não aconteça nada, mas a probabilidade de eu causar um acidente que vai causar um dano a mim ou a outro é muito grande. Então, eu estou correndo um risco. E assumindo um risco. E assumindo um risco. Então, se eu não faço um inventário na minha empresa, ou se eu faço um inventário, e olha só a parte ergonômica,
eu vou maquiar aqui, vou fazer só a parte principal mesmo, é a parte do meu trabalhador que sobe lá em cima, e agora, há tanto tempo ele faz isso que ele perdeu a noção do perigo. Então, ele não quer, quando chega lá em cima, ele tira o cinto. Meu engenheiro só falta enlouquecer. Eu estou preocupada com esse risco, porque esse risco é de morte. Mas para a fiscalização da NR1, que agora tem um olhar amplo, não pode olhar um risco só. Esse risco é grave, pode causar morte, pode causar uma amputação, pode causar uma infecção pelos fertilizantes, esse aqui pode causar um risco à postura do trabalhador, mas tem também os riscos psicossociais, que são os riscos que tratam dos relacionamentos. Então, tudo isso é risco. Não importa se esse é mais grave, se esse é mais leve. E ninguém está categorizando mais leve e mais grave quando se trata das NRs. Ninguém está dizendo assim, NR tal é mais importante do que NR número tal. As NRs têm que trabalhar em conjunto. E é isso que precisa ficar bem assim claro para as empresas. Nós não estamos chegando lá para tomar o lugar de ninguém. Cada um vai fazer o seu melhor, onde você é especialista, e a gente vai juntar tudo e criar um único diagnóstico para a empresa. Nós criamos um instrumento de validação para os nossos riscos psicossociais e nós criamos também um instrumento de validação para os outros riscos das outras NRs. Porque a gente pode chegar numa empresa e a empresa trabalha muito bem, tem lá o pessoal da CIPA bem engajado, tem lá o pessoal do SISMIT muito bom, atuando bravamente, mas eles podem ter um instrumento que a validação do risco não recebe a resposta e não gera o gráfico da maneira que o Ministério quer. E aí a gente tem um instrumento para oferecer, para que eles apliquem. E quando chega o resultado desse diagnóstico, no nosso método, chega inclusive a sugestão para o risco deles também. Mas não sou eu que vou dizer o que é que ele tem que fazer na área dele. Apesar do meu diagnóstico já gerar indicações de soluções. Mas imagine, eu tenho que me preocupar com mais ou menos 13 riscos psicossociais. São muitos os fatores de riscos relacionados ao trabalho. Eu não vou entrar na seara do responsável pela NR17, mas a gente pode somar e trabalhar junto para entregar para a empresa um diagnóstico que seja válido para todas elas. E um diagnóstico só, e pode também elaborar um programa contínuo onde diga o calendário anual, durante o mês, como é que vai ser? Em janeiro vai ter tal dia um workshop sobre o risco psicossocial, tal dia sobre a NR17, sobre a ergonomia, tal dia sobre... Entende? O calendário do programa contínuo, se a empresa... Tem empresa que não trabalha com nenhuma outra NR, e aí vai ser só o calendário da Comporta Mais. Mas tem empresas, as empresas que trabalham, a gente vai fazer um único calendário, somando os conhecimentos. O meu, com o do médico do trabalho, com o técnico de segurança do trabalho, com as pessoas responsáveis pelas outras NRs. É sobre isso. Então, Betânia, diz aí pra gente qual é o maior erro que as empresas estão cometendo hoje. Olha, eu diria que é contratar um único profissional para resolver o problema de toda NR1. Porque a NR1, ela trata de riscos que exigem a integração de várias NRs e de vários profissionais com especialidades diferentes, que tem que trabalhar junto. Dessa forma, o diagnóstico apresentado vai ser muito mais sólido, muito mais eficaz, e os programas contínuos para resolver esses riscos também serão direcionados de maneira mais efetiva. Acho que é isso. Qual é a grande inovação da Comporta Mais? Olha, a nossa inovação é que a maioria das pessoas, eu acredito que, imagina assim, vou trazer para os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, certo? Então, eu sou uma liderança que atuo há mais de 20 anos, 15 anos, com um comportamento. E eu sou promovido e muitas vezes eu dou resultado. Eu mesma não imagino que o meu comportamento possa estar sendo adoecedor para aquele ambiente. Então, imagine, essa pessoa é inteligente. Se eu for lá
resolver o problema do risco que essa pessoa está causando com uma única palestra, honestamente, não vai resolver, gente. Por quê? Ele vai para casa, ele entende, ele sabe onde ele está errando, ele sabe de tudo. Mas no outro dia, o hábito fala mais forte. Então, a gente preparou para cada risco mais de uma intervenção, metodologias diferentes para poder abordar esse trabalhador, que não vai ser abordado, ninguém será abordado sozinho, sempre de uma maneira coletiva, para não expor ninguém. E a gente vai usar metodologias diferentes. Um dia, para o mesmo risco, a gente chega com um workshop explicativo, porque é muito importante dizer o que é, o que pode e o que não pode. Depois a gente chega com uma outra metodologia sobre o mesmo risco, com um outro olhar, e depois uma outra metodologia sobre o mesmo risco, com um outro olhar. Isso na tentativa de provocar uma mudança de comportamento, porque mudar comportamento humano não é uma coisa simples, é desafiador. Pense no seu próprio comportamento. Todo mundo diz assim, eu vou começar a dieta. Quando? Segunda-feira. Segunda-feira ela começa a trabalhar, esqueceu, o ritmo é forte, ela pede fast food de sempre. E a dieta que ia começar? O hábito é muito difícil de mudar. E o nosso cérebro, ele sabota, porque ele gasta muita energia toda vez que ele tem que mudar um comportamento. E a gente tem total ciência disso. Por isso que na nossa equipe tem neurocientista e psicanalista. E a gente está bem focado nesse desafio de tentar provocar a mudança comportamental dentro das empresas e tornar os ambientes mais saudáveis. Vamos lá. Então, vocês trabalham junto com o técnico de segurança, o médico do trabalho e a CIPA? Com todos eles. Não tem como trabalhar separado se existe esses órgãos na empresa, se existe outras NRs na empresa. Não tem como trabalhar separado. Todos os profissionais integram a NR1. Porque a NR1, como eu disse no início, agora tem uma visão mais ampla e engloba os riscos ocupacionais. Riscos ocupacionais e riscos psicossociais. Todos eles juntos, no mesmo diagnóstico, formam o diagnóstico que o Ministério do Trabalho e Emprego exige. Gente, obrigada pela audiência. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, esse convite que foi feito a mim. Me sinto honrada de esclarecer sobre a NR1 e dizer que a NR1 tem que ser tratada como máxima prioridade dentro das empresas. É uma lei, está em vigor e as multas são muito altas.